Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer um resumo da lição 4, que fala sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 24 ao 31, que tem o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Então, a igreja, ela encontra muitos desafios dentro do contexto em que ela se propõe a viver a verdade do Evangelho. E somente uma igreja cheia do Espírito Santo não vai se intimidar, não vai se acovardar diante das dificuldades que ela enfrenta no desafio de cumprir a sua missão, que é ser testemunha de Cristo e pregar a verdade do Evangelho. Então, nesse relato do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ver uma grande oposição contra a igreja. E somente uma igreja revestida do poder do alto, revestida do Espírito Santo, ela consegue vencer essas oposições sendo fiel à verdade do Evangelho. Então, um grande milagre havia ocorrido ali no capítulo 3. No capítulo de número 4, nós vamos ver que os apóstolos, eles foram presos, eles foram ameaçados para que não pregassem mais o Evangelho e nem ensinasse o que a doutrina relacionado à ressurreição de Cristo. Então os opositores, eles haviam se levantado ali contra a igreja. E diante de muitas ameaças, nós vamos ver que os apóstolos, eles vão serem soltos, mas porém nós vamos encontrar, eles dizendo, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então eles afirmaram que eles não negociariam a sua fé, não deixariam de pregar a salvação em Cristo Jesus. Ensinariam que a doutrina, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ele ascendeu ao céu. E antes de fazer isso, ele deu mandamentos, ele deu instrução aos discípulos para que eles saíssem por todo o mundo, anunciando as boas novas de que Deus quer salvar a todas as pessoas e é necessário se arrepender e se converter e crer no Evangelho. Então os apóstolos, eles estavam convictos da sua missão, da sua certeza de que eles eram salvos e de que Cristo é verdadeiramente o Deus que veio a este mundo libertar o homem da condenação, do inferno e dar a vida eterna. Então eles não negociam que os seus valores, eles não negam aquilo que eles acreditam, aquilo que eles viram e que eles aprenderam da pessoa bendita de Jesus. E quando há essas ameaças, essa oposição, nós vamos ver que uma igreja verdadeiramente genuína é uma igreja que ora. Então, eles vão para a oração. E eles oram pedindo a Deus que eles pudessem testemunhar com poder sobre a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eles oram o quê? Embasado o quê? Na palavra de Deus. Então a oração deles
não é para ser liberto da perseguição, da oposição, não, mas que eles tivessem o quê? Ousadias para que anunciasse a verdade do Evangelho. Eles não se deixaram serem intimidados, mas foram, ousados em pedir a Deus graça, poder do alto. E eles anunciavam que, com ousadia, a palavra de Deus. Então eles não se deixaram serem calados diante da oposição. Então a igreja genuína, ela não negocia o quê? Os valores das Sagradas Escrituras. Ela não negocia a verdade. Então nós temos uma oposição do sistema mundano que se opõe contra a igreja, mas a igreja que está firmada em Cristo e na sua palavra, ela não se deixa ser vencida, ela não se amedronta diante desses desafios, mas ela cumpre a sua missão de testemunhar e pregar o Evangelho. Então nós vamos ver que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em que há a ação do Espírito Santo continuadamente na vida das pessoas. Nós temos que entender que uma igreja cheia do Espírito Santo não é somente o momento do culto em que há a manifestação. Porque ser cheio do Espírito Santo e ter a manifestação do Espírito Santo são duas coisas diferentes. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, nós vamos ver que ela viverá a verdade do Evangelho. Ela praticará a vontade do seu Senhor. Ela testemunhará a respeito disso. Então, ser cheio é viver uma vida que envolve um todo, não um momento de um culto. Porque as pessoas, falam de uma igreja cheia, é somente um mover que há ali naquele ambiente. Não, vai muito mais além. Uma igreja cheia, há a manifestação do Espírito, só que ela vive cheia fora do contexto ali denominacional, contexto do culto. Ela não negocia o quê? Valores eternos com práticas mundanas. Ela não negocia a ética bíblica relacionada com a ética deste mundo. Ela não se deixa ser moldada pelos padrões do mundo, mas ela é moldada pelo padrão da palavra de Deus. Então a igreja, ela só permanece fiel à verdade do Evangelho se houver o quê? Uma ação do Espírito Santo, de uma maneira plena na vida da sua membresia, que rompe o quê? As quatro paredes, mas para viver essa verdade lá fora. Porque aqueles que querem viver uma vida piedosa, esses vão passar por aflições, por tribulações. Porque a igreja que não se opõe ao pecado, que não se opõe ao sistema mundano, é uma igreja que perdeu o quê? A ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele leva a igreja a viver uma vida que venha glorificar o nome de Cristo, venha glorificar a Deus e venha ser fiel no sentido de viver a verdade do Evangelho. Então nós encontramos isso aqui em Atos, capítulo 4, do verso 24 ao verso 31. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta as aflições, ela busca a comunhão com Deus
e ela é usada no testemunho. Ela prega o evangelho genuíno de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Cristo batiza com o Espírito Santo, de que Cristo vem buscar a sua igreja. Então que Deus nos guarde, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre nós e o seu Santo Espírito operando em nossas vidas. Não somente no culto, onde há manifestação, mas vivendo uma vida cheia da presença e da plenitude do Espírito Santo por onde nós estejamos andando. Então fique na paz, até uma oportunidade, Deus assim permitindo.